Energia, terceira edição, que acontece aqui no Brasil, um evento incrível, internacional, onde reúne os maiores empresários e empresas do setor de energia, quando o assunto é energia renovável. E para falar em energia renovável, em transição energética e como hoje as empresas estão muito mais preparadas para o mercado de energia, eu vou conversar aqui com meu amigo Ramon Gomes da Valmont. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Ricardo. Excelente evento. Maravilha. Bom, esse evento a gente vê que as características são focadas para grandes projetos de usinas, aonde encaixa perfeitamente as soluções da Valmont. Então, eu queria que você falasse para o telespectador, para essa câmera aqui, como a Valmont está preparada para esses grandes projetos e qual é a diferença hoje da Valmont no mercado quando a gente fala que o assunto principal hoje, traqueamento ou rastreador solar. Excelente. Bom, para grandes usinas, um ponto importantíssimo é a bancabilidade, ou seja, a Valmont é uma empresa multinacional, ela é cotada na Bolsa de Nova York, então tem bancabilidade de sobra para assumir um projeto grande, né, um empreendimento grande em que o cliente precisa de todo o apoio, né? Então, tanto em garantias financeiras quanto em garantia técnica do ativo, né? Então, são pontos fundamentais para uma empresa grande. Hoje o desafio é muito grande, né? Considere, Ricardo, que o tracker hoje está quase chegando ao nível do preço de módulo. Você vê que coisa impressionante, né, ultimamente, que algo era impensável anteriormente. Portanto, o tracker hoje é uma das estrelas principais em termos de curvar dos equipamentos do ativo das plantas. Legal. Muito se falava, né, na primeira fase de implantação de uma usina de módulos e também de inversores. Só que os componentes, como o tracker, é um componente extremamente fundamental ao longo dos anos para voltar esse recurso na mão do investidor. E a gente vê que hoje a gente tem soluções incríveis hoje de inversores strings que já alimentam os trackers. Como que você vê isso? Sim, olha, em relação a P&D, nós sempre temos que estar na vanguarda, né? Então hoje realmente existe tecnologias em que se alimenta através do inversor o tracker. Tem hoje, através da própria string, você consegue alimentar o tracker. Nós temos toda essa linha de produtos, mas eu acho que o ponto principal aqui é em como o fabricante de tracker está se adaptando às alterações, tanto no inversor quanto no módulo, né? Todos sabem que os tamanhos, as dimensões dos módulos está cada vez maior, né? Os inversores estão exigindo cada vez mais. Então, assim, o que eu quero dizer no fim das contas é que o trackerista tem que estar preparado, tem que estar na retaguarda, a gente fala, né? Ele tem que acompanhar o mercado. Ele tem que acompanhar o mercado, mas sempre olhar à frente, né? Em relação à vanguarda tecnológica, sempre a Valmont está à frente, né? A gente trabalha com trackers que necessitam de menos movimentação de terra, corte e reaterro, que é algo fundamental em termos de execução da obra, né? Hoje o EPCista tem um refresco, digamos assim, quando sabe que o tracker é da Valmont, afinal de contas, hoje corte e reaterro afeta o cronograma de entregas, afeta até o CAPEX do projeto. Nós temos todo o suporte em termos de OEM, ou seja, nós provemos spare parts, que são os sobressalentes, para o dono do ativo, para o mantenedor de campo, com fácil troca. Então, em relação à geração e disponibilidade do ativo, hoje não há melhor tecnologia do que a nossa, da Valmont Solar, né? Então, acho que esse que é a nossa tarefa, né? Entregar menos custo, maior qualidade, lead time, campeão. Então, é um momento especial para a Valmont no mercado por conta também do amadurecimento do mercado. Você enxerga assim? Absolutamente sim. É interessante olhar isso, Ricardo, porque nós temos uma filial lá na Europa, né, na Itália, que tem muita experiência. E é interessante ver essa questão da Europa. Momento, porque no fim das contas a Europa está bem à frente. Então a gente brinca internamente. Se você quer saber mesmo o que acontecerá com o Brasil, basta você dar uma olhadinha lá na Europa. O que nós temos visto na Europa no fim das contas? É uma exigência de possuir um ativo, um equipamento tracker, que tenha flexibilidade para sofrer o revamp, né? Que é o revamp basicamente a reforma da usina, né? Uhum. Então as tecnologias de módulo inversor vão se alterando, então na reforma da usina o tracker também é alterado. E para isso é necessário que o equipamento seja flexível. Aceite essa mudança. Aceite essa mudança. E o ponto é que os donos dos ativos aqui no Brasil já estão começando a ver, já estão começando a aprender isso da Europa. Eu acho que é uma lição de casa que o mercado brasileiro tem a fazer. E o nosso tracker, ele é fantástico para o revamp lá na frente. Na Itália nós temos visto isso e em termos de fornecimento de trackers na Europa, estamos com números campeões, de fato. Então esses são os maiores cuidados que eu tenho visto aí em relação à escolha do tracker e à aplicação do tracker
aí nas plantas fotovoltaicas. E isso é uma pura verdade. Eu visitei algumas plantas na Europa e eu vi o quanto a Valmont tem uma presença significativa no mercado. E essa presença no mercado maduro, como a gente está falando aqui, é um reflexo mesmo de segurança para o mercado que está começando a falar: preciso diferenciar o meu projeto com o tracker. É totalmente diferente. E o grau de maturidade também, né, Ricardo? Porque o que acontece é o seguinte, fazendo um comparativo, né? É como se a Europa tivesse num estágio muito à frente. É como se eles já tivessem sido quase um adulto, um cara de meia idade. Uhum. O Brasil não é uma criança, ou seja, nós não chegamos ontem no setor, né? Todos os players estão pegando maturidade, mas também não é um adulto. Então, ainda o Brasil é um jovem, mas só que como todo adolescente tem mania de que acha que sabe tudo. Arriscar e acha que sabe tudo. Então acho que eu vou usar essa estrutura fixa aqui e tá tudo certo. E vamos olhar só CAPEX e é isso mesmo. E assim, estamos aprendendo, nós como mercado, como ecossistema fotovoltaico, estamos aprendendo e a melhoria ela é contínua de fato. Parabéns, eu espero que vocês tenham sucesso e mais um ano de desafios aí, grandes desafios para o setor de energia renovável. É isso aí, Ricardo. É isso aí, obrigado. Obrigado, viu?